Senhoras e senhores, vamos fazer uma ótima noite, um grande fim de tarde. E estamos iniciando diretamente de Lages, Santa Catarina, e eu falo isso porque a transmissão acontece pela TV AL e pelo YouTube da Assembleia Legislativa para todo mundo. Estamos iniciando a instalação da Frente Parlamentar de Apoio ao Microcrédito e às Microfinanças. Nós temos esta frente parlamentar instituída por ato da presidência número 32, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com amparo no artigo 40 do Regimento Interno, no uso de suas atribuições, constitui a Frente Parlamentar de Apoio ao Microcrédito e às Microfinanças, integrada pelos senhores deputados Mário Mota, Alex Brasil, Fernando Krelling, Zé Caramori, Márcios Machado, Matheus Cadorim, Tiago Zilli, isso na instituição efetiva da frente, mas a partir deste momento, com a presença e as participações do deputado Lucas Neves, deputado Nilson Berlanda, deputado Márcios Machado, que conosco completa a bancada da Serra, e nós nos sentimos bastante orgulhosos e felizes de receber também a presença do deputado José Milton Schaeffer, deputado Sargento Lima e deputado Marquito, que são colegas, companheiros preocupados também com essa área, cada um em sua área de atuação, participando da instalação de uma frente parlamentar, que não é senão uma frente política que, a partir da política, do uso da política, pretende encontrar caminhos que possam apoiar a motivação que fez a constituição da frente. No nosso caso, a área de microcréditos e microfinanças. Certamente, o objetivo é promover a proteção dos interesses das microempresas, das empresas de pequeno porte e dos ditos microempreendedores individuais do Estado de Santa Catarina, que eu prefiro chamá-lo de grandes empreendedores de micro e pequenas empresas, independente do tamanho da empresa que compreende. Certamente, como essenciais para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Também está conosco, Sacramento, se não dissermos, meu querido deputado Antídio Lunelli, apoiando decisivamente também com a sua presença a instalação de uma frente parlamentar, que eu confesso aos senhores, há um bom tempo não via com a participação tão efetiva dos que motivaram a instituição dessa frente. É com muito prazer que nós abrimos, nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, agradecendo também a todos que nos acompanham, onde quer que estejam, pela TV AL, pelas redes de comunicação da Assembleia Legislativa e, muito especialmente, pelo canal do YouTube, que nos leva para qualquer ponto do mundo. Integram esta frente parlamentar os deputados citados, com este objetivo já dito, de proteção aos interesses das microempresas, das empresas de pequeno porte e dos empreendedores individuais do Estado. Já fazem parte desta mesa, por uma questão de distribuição e de participação, os deputados citados. Eu quero agradecer a presença dos seguintes convidados especiais: senhor Ari Rabaioli, representando o Badesc, Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, que representa uma instituição que apoia decisivamente a existência das instituições de microcrédito e microfinanças. Senhor Ivonei Barbiero, da Ancred Sul. Osmar, se eu errar o nome, me perdoem, mas as letras de medicina geralmente atrapalham a leitura, mas vamos em frente. Osmar Bus, de Chapecó, Cred Oeste. Bruno João, do Cred Oeste, também Chapecó. Nivaldo Brey Júnior, do Banco do Planalto Norte. Marcelino Schwinden,
do Profomento, acompanhado de Roberto Schwinden, Carlinhos, do Extrema Cred, São Miguel do Oeste, Tanara Bender, do Extra Cred, eu disse Extrema Cred anteriormente, mas é Extra Cred de São Miguel do Oeste, Paulo José Fiamoncini, do Acredite, o nome é significativo, inteligente, José Sidney Esmeri, presidente do, por favor, Cred Oeste também. Muito obrigado. Luiz Carlos Floriani, do Banco do Empreendedor da Grande Florianópolis. Aliás, Luiz Carlos, ao lado da Isabel Baggio, são pioneiros em suas regiões no oferecimento do microcrédito e da microfinança. A Isabel representa o Banco da Família de Lages e João me perdoe, mas é Israeli, é isso? Da Adecred, eu agradeço a presença de todos, peço desculpas se troquei algum nome, mas não é fácil ler de primeira a partir da letra cursiva. E olha que eu não fui estudante de digital, eu fui de letra cursiva também. Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores deputados que aqui estão e convidar para fazer uso da palavra aqui na nossa tribuna o senhor Ivonei Barbiero, da Ancred Sul, que falará em nome das demais instituições presentes, por favor, acompanhado de Luiz Carlos Floriani, dito dinossauro do microcrédito e da microfinanças, para nos dar um panorama, especialmente para quem hoje nos prestigia aqui no auditório e que não está ligado diretamente a esse setor, como funcionam as instituições, como elas se sustentam e de que forma elas representam hoje um segmento tão importante em Santa Catarina e no Brasil, ao ponto de merecerem a instalação de uma frente parlamentar. Por favor, fiquem à vontade, Ivonei e Luiz Carlos. Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado aos parceiros que se fazem presente aqui. Foi muito bacana o chamamento. Deputado Mota, estendo os cumprimentos aos demais deputados e registro aqui em nome da Ancred Sul os parabéns pela essa iniciativa brilhante. Mas eu vou passar a palavra para o meu amigo Floriani, porque a história dele é maior que a minha. Então, muito obrigado. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado, presidente, pela deferência. Quero saudar o deputado Mário Mota, que preside essa sessão, e, em seu nome, me permitam os demais deputados que sintam-se cumprimentados da mesma forma. Me permitam também complementar a presença do Márcio Rossini, nosso presidente lá da nossa Crescerto de Concórdia, que também está aqui conosco, o João Krain, representando a nossa Abicred, Jefferson, representando o nosso SEBRAE, parceiro sempre daqui, que está aqui conosco também. E, rapidamente, meus caros senhores e senhoras, também não posso deixar de fazer uma referência especial a Isabel, a nossa presidente da Abicred. Hoje estamos aí na luta, né, Isabel, para levar o modelo de Santa Catarina para todo o Brasil, especialmente, por mais que alguns achem que a gente quer demais. Mas quando se fala de microcrédito e microfinanças, fazendo um rápido histórico, meus caros deputados, voltamos ao ano de 1997, quando nasceu a primeira organização de microcrédito do Estado de Santa Catarina, BlueSol, por iniciativa e estímulo do então governo da época, Décio Lima. Isso, né? João, não estou errado, não é isso mesmo, né? 1997, a primeira iniciativa de microcrédito em Santa Catarina, a partir do estímulo e apoio financeiro do governo municipal. 1998, nasce na cidade de Lages o Banco da Mulher, hoje Banco da Família, tá? Num movimento capitaneado pela nossa presidente Isabel Baggio e apoiado por todo o segmento, principalmente empresarial de Lages, uma iniciativa de outra ordem. 1999,
por estímulo e apoio do então governador Esperidião Amin, nasce o programa Crédito de Confiança em Santa Catarina. Ele havia visitado Bangladesh, entusiasmou-se com a história do Banco do Povo do Yunus, e, a partir dali, chamou o SEBRAE. Na época, o SEBRAE era presidido por Arno Garbi e o diretor de operações era o Pedro Ananias Alves, que ficou encarregado pelo governador de, junto com alguns membros, representantes da iniciativa privada, eu, na época, presidente da FAMPESC, estimulasse o nascimento de organizações não governamentais que iriam operar o microcrédito em Santa Catarina. Nasceu, a partir dali, o Banco do Empreendedor, a Cred Oeste, a Cred Sol, o Planorte, a Extracred, a Profomento, como foi dito, Acredite, que também já foi dito aqui, a CREV, lá de Jaraguá do Sul, que hoje não pôde estar presente aqui conosco, entre outras, né? A Crediamai também, lá de Xanxerê. Enfim, nasceram 15 organizações de microcrédito que passaram a ser apoiadas inicialmente financeiramente pelo BADESC e, do ponto de vista de capacitação e orientação, pelo SEBRAE de Santa Catarina, tendo como gestores voluntários alguns representantes da entidade civil, das organizações civis organizadas. Entenda-se aí FCDL, FAMPESC, FACISC, organizações também, representantes locais empresariais, CDLs, ACIs, associações dos municípios, né, Nivaldo? Entre outras, formando conselhos de administração, num primeiro momento com direção apoiada também por gerentes da época do BADESC. Recursos inicialmente aportados pelo governo do Estado em forma de empréstimo, mas empréstimo que foi liberado pelo BADESC em condições muito especiais, que deu a essas organizações a condição de se tornarem autossustentáveis. E, quando eu falo isso, falo sem nenhum medo de mostrar o que foi feito, porque eu era um dos presidentes da época do então Banco do Empreendedor. Nós recebemos aportes do BADESC com possibilidade de pagamento em 10 anos, com 2 anos de carência, sendo que durante o período da carência não havia incidência de juros. Isso era para provar que esta equipe e as equipes operacionais que temos sob nossa coordenação seriam capazes de tornarem essas organizações autossustentáveis. Em 2006, já num outro governo, não mais o governo do governador Esperidião, mas aí no governo do então e falecido ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que entendeu também a importância desse programa, manteve o BADESC à frente, mas nos exigiu, meus companheiros me digam, que nos profissionalizássemos e deixássemos ali a guarida, aquele apoio de criança pequena que nós recebíamos das instituições até aquele momento, e passássemos a trabalhar de forma definitivamente autossustentável a partir dali. Em 2006, essas organizações se reuniram na cidade de São Miguel do Oeste, lá no extremo estado, e criaram a ANCRED, Associação das Organizações de Microcrédito do Estado de Santa Catarina, como uma forma de manter unido este movimento que nasceu a partir do então Programa Crédito de Confiança, que depois passou a se chamar Programa de Microcrédito de Santa Catarina. Não foi diferente, deputado Mário Mota, o apoio dos governadores que sucederam depois o Luiz Henrique, veio o Raimundo Colombo. Com o Raimundo Colombo, nós ganhamos também o programa Juro Zero em 2011, que foi aprovado por essa Casa Legislativa e se transformou num dos melhores e maiores programas de incentivo ao empreendedorismo do nosso país. Primeiro do país, definitivamente, que apoiava a formalização dos informais, através de programas de apoio juntamente com o SEBRAE de Santa Catarina, mas, acima de tudo, permitia que eles tivessem acesso a crédito, tendo os juros subsidiados desde que cumprissem a sua parte. Quem operava esse crédito são as organizações que nós dirigimos. E vejam, só eram beneficiários do subsídio aquelas operações que não fossem inadimplentes, ou seja, o risco sempre foi das nossas organizações. Mudou o governo e o programa Juro Zero continuou, de forma que não se entende, né, presidente Rabaioli, não se entende Santa Catarina sem o programa Juro Zero.
Inclusive, tenho certeza que Badesc, Secretaria de Desenvolvimento, devem estar trazendo logo para a Assembleia Legislativa algumas sugestões até de melhoria do programa Juro Zero do Estado de Santa Catarina, que é uma reivindicação antiga desse segmento. Ao longo desses anos, nós já festejamos quase 6 bilhões de reais emprestados em operações de crédito de ticket médio na ordem de R$4.000. Então, vejam que nós estamos falando de milhares e milhares de pequenos empreendedores que foram estimulados por essas operações. Nesse momento que estamos conversando aqui com os senhores, a carteira ativa é de cerca de 200 milhões de reais operado pelas organizações do Estado de Santa Catarina. 200 milhões de reais que estão, neste momento, na economia de Santa Catarina, fomentando cerca de 50 a 100 mil empreendimentos, pequenos empreendimentos. A gente costuma dizer que, se a gente multiplicar isso por uma família média de 4 pessoas, são aproximadamente 400, 500 mil pessoas, hoje, do Estado de Santa Catarina, que sobrevivem à custa das operações de microcrédito e agora de microfinanças. Está aí alguns desafios que estão sendo colocados, alguns, inclusive, vão ser alvo de estudos e de apoio da Frente Parlamentar, deputado Mário Mota, onde nós passamos a discutir e difundir o modelo de microfinanças, porque, ao longo desses anos, descobrimos que o empreendedor ele precisa de recurso, claro, para o seu negócio, mas também precisa de recurso para a sua unidade. Está aí o Banco da Família, que é um exemplo hoje, apoiando a melhoria das condições de vida e habitação da população de baixa renda, aqui principalmente da região do Planalto Sul. São milhares e milhares de pessoas que precisam de pequenos valores para reformar a casa. Aliás, eu iria mais longe, né, Isabel? Alguns que precisam até para construir um banheiro, não é isso? Precisam de saneamento e assim por diante. E os senhores vão ver, até no plano nacional, a gente tem discutido bastante isso. Os agentes oficiais não estão preparados para chegar na base da pirâmide e atender essa população de baixa renda. Os senhores me desculpem, mas com toda a franqueza, os agentes oficiais, sejam financeiros ou não estão preparados para atender a base da pirâmide e emprestar valores de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000 que seja. É absolutamente impraticável para o sistema financeiro tradicional. Para isso, nós temos aí um batalhão de agentes de crédito, que são especialmente treinados para visitarem os empreendimentos, visitarem a casa dos empreendedores, conhecerem as realidades de cada empreendedor. Como é que essa rede se mantém? Importante. Nós emprestamos recursos, deputado Berlanda, emprestamos recursos para reemprestar para a base. Ou seja, tomamos recursos emprestados do Badesc, do BRDE, da Caixa Econômica, de organizações, do BNDES, de organizações internacionais como o Oicocred, Triple Jump, entre outras. Tomamos recursos emprestados para reemprestar. Pega lá 2, 3, 4, 5 milhões emprestados, na condição de qualquer tomador de empréstimo do mercado, e pulverizamos isso na base da pirâmide, cumprindo as nossas obrigações, pagando os nossos fornecedores, mas, acima de tudo, fazendo com que a economia de Santa Catarina seja o diferencial que é. Me permita, para encerrar, deputado Mário Mota, dizer que é importante deixar registrado aqui que muito se fala da diferença de Santa Catarina em relação a todos os dados econômicos e sociais do resto do Brasil. Mas é importante que se entenda que isso só acontece porque Santa Catarina tem organizações trabalhando a partir da base da pirâmide. Eu não tenho dúvida que, se o sistema de microcrédito e microfinanças que existe em Santa Catarina não existisse, os nossos indicadores não seriam os mesmos. Definitivamente não seriam os mesmos. Os senhores podem ter certeza absoluta disso. E o que é mais interessante? Ninguém aqui está usando, nem os nossos clientes, nenhuma das ofertas do sistema social, do governo municipal, do governo estadual. Todos estão gerando a sua própria renda e muitos já estão gerando oportunidades de trabalho. São milhares de postos de trabalho que são gerados a partir de alguém que começa a fazer doce ou salgadinho em casa para complementar uma renda, ou às vezes até para substituir emprego. E que 1, 2, 3, 4 anos depois estão gerando empregos, né, João Krain?
como muitos que a gente poderia levar para os senhores conhecerem. Aliás, o deputado Mário Mota me deu a honra de estar presente numa solenidade do Banco do Empreendedor e conheceu 3 desses empreendedores com histórias fantásticas, de alguém que tinha tudo para estar dependendo, me perdoem a expressão, dos braços do governo. Mas não, foi à luta, constituiu sua renda, educou seus filhos e está produzindo mais renda. Para fechar, o programa Juro Zero de Santa Catarina estimulou prefeituras a criarem programa Juro Zero também, através das nossas organizações. Estou vendo aqui o prefeito Lunelli, deputado Lunelli, mas prefeito de Jaraguá do Sul, que também teve em Jaraguá do Sul seu programa, teve lá no seu governo o programa Juro Zero, deve estar muito bem lembrado disso. São várias, agora 31 cidades do estado que começaram, a partir de Florianópolis, a criar programas de Juro Zero. Por quê? Porque os nossos prefeitos, os nossos executivos já entenderam que é mais importante ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico forte do que uma Secretaria de Desenvolvimento Social ou de Assistência Social. Isso já foi entendido. Obrigado, deputado Mário Mota, obrigado, senhores deputados, em nome de todo esse grupo de líderes aqui dos programas de microcrédito e microfinança de Santa Catarina, eu rogo a Deus que os ilumine e nos ajudem a melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos catarinenses. Muito obrigado. Nós é quem agradecemos a sua participação, senhor Luiz Carlos Floriani, que representa o Banco do Empreendedor da Grande Florianópolis. Agradeço também ao Ivonei. E gostaria de convidar para também trazer a sua mensagem e nos dar uma ideia, mesmo que breve, de como as instituições recebem o aporte e o apoio para que possam levar até os grandes empresários de micro e pequenas empresas, ou mesmo informais, o auxílio direto. Auxílio é uma palavra forte, na verdade, é um investimento direto que é dado pelas instituições de microcréditos e microfinanças. Senhor Ari Ramaioli, se pudesse nos trazer a sua mensagem como representante do nosso Badesc, nós agradecemos a sua participação e o que puder nos trazer de conhecimento. Por favor. Boa tarde a todos. Quero iniciar cumprimentando o deputado Mário Mota, parabenizando pela iniciativa, os demais deputados também aqui presentes, e aproveitar a oportunidade de agradecer a vocês também por terem aprovado na Assembleia subsídios do Pronamp Emergencial, do Pronamp Mulher e do Pronamp Santa Catarina, que foi um grande sucesso. O Badesc hoje, lá em 1999, conforme a Floriano falou, ele ajudou as OCIPs na constituição, naquele momento, com espaços físicos. Os nossos gerentes de negócios regionais se transformaram em diretores executivos sem remuneração. E aquilo que foi dito, o Badesc, ele contribuiu durante 10 anos, uma operação com 2 de carência e sem pagar juros durante a carência. Então, chegou o momento deles realmente se autossustentarem, né, no governo Luiz Henrique, mas o Badesc continua muito parceiro. A Isabel, eu tenho acompanhado o trabalho dela a nível nacional, nós já participamos de eventos, inclusive em Brasília, no mesmo painel falando, divulgando o microcrédito Santa Catarina. Eu também participei no evento dos 7 estados do Sul, mostrando o microcrédito Santa Catarina, e ele realmente é uma grande referência. Quando nós assumimos o Badesc, o governador Jorginho Melo nos deu uma orientação. Atenda o médio, o grande empresário, atenda as prefeituras, mas prioridade para o pequeno e microempresário. Então, nós tivemos o Pronamp Emergencial, onde tivemos 100% de juros subsidiados para as cidades com calamidade pública, 50% de juros subsidiados para as cidades com situação de emergência. Nós e o BRD atuamos naquele programa que a Assembleia aprovou o subsídio, né, passou pela Assembleia, e foram muito rápidos naquele momento, foi necessário.
E lá em março nós atuamos no Pronamp Mulher também, com 100% de juros subsidiados pelo governo, uma política pública. E agora estamos operacionalizando o Pronamp Santa Catarina através dos 4 sistemas cooperativos: Sicredi, Sicobi, Cressol e Ailos. Essas cooperativas estão autorizadas a operar o Pronamp Santa Catarina, que tem o mesmo prazo do Pronamp Emergencial, do Pronamp Mulher. São 48 vezes, com 12 de carência e 36 parcelas. Então, nós somos operadores de segundo piso no microcrédito. Então, nós, aquilo que o Floreiro falou, nós emprestamos para as OCIPs, que nós ajudamos a desenvolver lá atrás, e eles fazem esse papel fantástico nas pontas, na base da pirâmide. E a presidente Isabel tem um grande projeto aí que nós já estamos estudando. Ela conversou com o governador Jorge Melo e já estamos tratando de começar a atender também as microfinanças de Santa Catarina, e com certeza essa frente parlamentar que está sendo criada, ela vai nos ajudar muito nesses projetos que estão sendo encabeçados por todas as OCIPs e a presidente Isabel no comando desse trabalho junto com o Badesc. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui. Dizer a vocês que o número que está na minha cabeça, de janeiro a julho de 2023, o Badesc liberou 18.900.000 para as pequenas e microempresas. Foram 185 operações. 18.900.000. Nesse mesmo período, em 2024, nós liberamos 3.400 e poucas operações, 331 milhões. Essa é a grande diferença, o diferencial em que nós temos atuado no microcrédito. Quando nós operamos o Pronamp emergencial, nós estendemos para o MEI a possibilidade de contratar a terceira operação no juro zero, que o programa prevê ele contratar 2. Naquele momento, nós autorizamos ele contratar a terceira. Só em dezembro de 2023, as OCIPs liberaram mais de 16 milhões daquela operação de 5 mil, 3.300 operações, e 1.700 dessas foram a terceira operação, e que ajudou muito o MEI, que foi atingido pelas enchentes. Então, esse é um trabalho fantástico, em que o Badesc vem apoiando e continua sendo um grande parceiro, não só no microcrédito, como agora na microfinanças. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Muito obrigado, presidente do Badesc, Ari Rabaioli, nos trazendo esse panorama importante na participação do banco. E o Sargento Lima lembrou muito bem do dinheiro que é de todos nós. Não existe dinheiro público, é bom lembrar. Existe o dinheiro do pagador de impostos, que somos todos nós, e que cada vez precisa ser melhor aplicado. Eu gostaria de convidar para uma breve mensagem, uma vez que ela também já abriu os trabalhos hoje da nossa LESC itinerante, participando conosco, trazendo um pequeno histórico do Banco da Família na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa. Mas eu gostaria de chamar a Isabel Baggio à tribuna para uma breve mensagem, porque ela, juntamente com o Floriane, mesmo à distância, e outros importantes integrantes do grupo, é uma das responsáveis pelo estímulo dado à formação dessa frente de microcrédito e microfinanças. Aliás, ela não é uma estimulante, ela é uma cobradora, porque ela não podia nos ver em qualquer lugar de ir à frente. Quando sai? Estamos muito felizes de tê-la junto conosco. E eu repito, também muito feliz por ter essa mesa preenchida por tantos e excelentes companheiros deputados, que também terão oportunidade de nos dirigir suas mensagens em instantes. Isabel, sua vinda aqui é para receber o nosso carinhoso muito obrigado pela insistência e, naturalmente, por todo o apoio que você nos deu também para a efetivação dessa frente. Fico mais feliz ainda pelo fato de poder estar acontecendo na Alesc itinerante, no Planalto Serrano, reunindo praticamente todo o Estado. Fique à vontade, por favor. Deputados presentes à mesa, já cumprimentei a maioria, mas percebo que tem mais deputados que eu não vi, então, prazer tê-los aqui.
Deputado Lunelli, acho que chegou depois. Deputado Antídio Lunelli chegou depois. Que, inclusive, foi apresentado a ele na última visita lá na Assembleia. Me sinto muito satisfeita em estar aqui mais uma vez nessa plenária e muito grata. Trabalhar com microfinanças desde 1998 é um aprendizado de vida. Quando a gente entende, percebe e chega na casa das pessoas e elas são gratas e se manifestam claramente a gratidão, como, por exemplo, às vezes, dizerem assim, olha, nós pedimos uma missa para vocês porque é uma forma de gratidão. Então, isso é algo que sensibiliza todos nós. E eu tenho certeza que tanto eu quanto todos os meus colegas e colegas transformaram, a microfinanças transformou as nossas vidas, principalmente. A gente, com certeza, nós somos outras pessoas depois de ter entrado nesse mundo tão encantador, tão emocionante e tão grandioso. Então, é um privilégio para nós estarmos à frente das organizações, vermos no nosso dia a dia essas pessoas construindo as suas vidas com dignidade, a partir de uma palavra que eu não gosto muito mais, porque já anda meio desgastado, empoderamento, né? Mas esse é o verdadeiro empoderamento, quando a pessoa tem dinheiro no bolso ou na carteira, ou enfim, em alguma conta, que pode ser digital, inclusive, e, a partir das suas vontades e do seu trabalho, honrosamente faz as suas compras. Então, esse é um movimento digno, que nós estamos, a partir de todo o exemplo que Santa Catarina tem para dar com maestria, nós estamos buscando fazer isso pelo Brasil. Então, aqui, e Santa Catarina sempre serve de referência, e às vezes a gente fica um pouco encabulado, não é, Floriane? A gente diz, lá em Santa Catarina, porque lá em Santa Catarina, não sei se as pessoas gostam tanto de ouvir isso, mas elas têm que ouvir, porque Santa Catarina é um estado de excelência, inclusive nas microfinanças. Então, agradeço muito a poder estar aqui representando o Banco da Família, que tem mais conselheiros do Banco da Família e associados que estão aqui na plateia e colaboradores, então, que também são pessoas que estão na retaguarda, que nos dão apoio para que a gente faça uma gestão de excelência. E aí, deputado, eu quero dizer assim, eu sou insistente, eu sou persistente, às vezes eu sou chata. Eu me lembro que um ex-presidente da Fiesc, quando nós começamos a trabalhar no Banco da Família, o ex-presidente Faraco, que a maioria deve conhecer, ele me deu um apelido muito carinhoso. Ele disse que eu era batedora de carteira. Porque ele disse que eu não podia ver ninguém que eu pedia dinheiro para o Banco da Família. Bom, mas o dinheiro foi bem investido, tenho certeza. E aí, então, nós estamos aqui honrando e fazendo com que Santa Catarina seja um bom exemplo. Então, a gratidão nossa, né, em nome de toda essa equipe, já foi agradecido com veemência, mas eu também faço a minha parte, e é a honra de receber, então, a Assembleia aqui e ter o lançamento dessa frente parlamentar, que eu tenho certeza que vai nos apoiar e muito. Muito obrigada. Muito obrigado. Isabel Baggio, nos trazendo parte da sua história, que se mistura com a história do microcrédito e da microfinanças em nosso Estado. Senhores deputados, aqueles que estão aqui na mesa, eu gostaria de deixar a palavra absolutamente à vontade para que os senhores também se manifestassem. Podemos começar com nosso colega Nilson Berlanda, integrando a bancada da Serra. Por favor. Eu quero cumprimentar o deputado Mário e todos os demais colegas. Quero parabenizar o Floriane. O Floriane deu uma palestra para nós aqui, um showzaço, né? Parabéns pelo conhecimento. E eu quero dizer para vocês uma coisa, talvez não levem para esse lado, mas eu também sou um colega de vocês, eu também faço essa operação através do FINIP. Eu criei o FINIP meu, dentro da empresa, são 200 estabelecimentos vendendo mercadoria. Eu não vendo dinheiro, mas eu vendo a mercadoria com o financeiro também. Então, eu sei o quanto é bom ganhar na margem mercantil e também como ganhar na margem financeira. Mas a própria Isabel sabe, né, que eu chamei a Isabel para fazer o financiamento lá para os colaboradores, né, Isabel? Então, não tem nada de concorrência, não estou emprestando dinheiro, estou vendendo mercadoria e ganhando dinheiro. Então, estamos juntos, viu, Floriane?
E eu dizia ao Ari, que é o presidente do Badesc, a demanda lá na Assembleia, no nosso gabinete, é a solicitação de empréstimo para os empresários, médios, pequenos e os grandes também. E eles colocam à disposição de nos atender lá, e nós vamos levar essa demanda, Ari, porque tem muita gente que... e empresário bom, que quer uma ajuda lá para construir um barracão, para construir lá, né, para comprar uma máquina, enfim, fazer o seu negócio crescer. Parabéns, estou junto, eu gosto dessa área e espero ter a oportunidade de ajudá-los. Muito obrigado, deputado Nilson Berlanda. Zé Hamilton Schaeffer, aliás, vou provocar o Zé Hamilton, que nos representa e representa muito bem na Assembleia a área do campo, principalmente. Não só por sua formação, mas por sua preocupação. O microcrédito e a microfinanças está chegando ao campo, especialmente às famílias de pequenos empreendedores rurais. Eu acho que é muito importante. Fique à vontade para fazer uso da palavra. Obrigado, deputado Mário. Ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar todos os colegas deputados e um cumprimento especial em nome da Isabel Baggio a todas as lideranças. Estamos aqui do SEBRAE, do Badesc, das nossas cooperativas e organizações não governamentais, né, que trabalham o microcrédito e que dão realmente a verdadeira alma do microcrédito de Santa Catarina. Acho que esse é um programa que tem tudo a ver com o espírito empreendedor do catarinense. E foi através de pessoas abnegadas que correram atrás, que fizeram acontecer e permitir com que muitos pequenos negócios pudessem proliferar no estado inteiro. Eu tive uma experiência lá no ano de 2001, então prefeito de Sombrio, a cidade foi à falência na época da crise do calçado, a gente exportava tudo que produzia para os Estados Unidos. Até um dia que a China mandou sapato para ali, foi Sombrio, Araranguá, Novo Hamburgo, os navios voltaram tudo cheio e a gente foi à falência. E foi graças a um trabalho feito, né, de microcrédito, com apoio do Badesc, que na época estava começando o microcrédito do Badesc, e outras organizações, Floriano teve por lá, o SEBRAE, a consultoria, e a gente criou, na época, um nome chamado Fundo de Quintal. E se financiava, a prefeitura dava um aval, e aquilo foi emprestado recurso para comprar máquina de costura para outra coisa. Encontramos na cidade um cara que sabia fazer violão, mas não tinha capital de giro, e assim foi indo. O resultado, né, Sombrio hoje é um polo de confecção, nascido há quase 30 anos atrás disso, e também de boas parcerias de orientação, como o SEBRAE, as associações organizadas do município. Eu acredito muito no potencial desse setor. Eu vivi isso na prática. Eu aprendi algo que me falaram, e isso eu constatei como prefeito na época de Sombrio. Foram feitas operações que hoje eu não sei validar o valor que seria, mas muitos milhões. Somente uma pessoa não conseguiu honrar, a prefeitura só teve que cobrir um caso. E alguém me disse, o cidadão mais humilde, ele só tem o CPF dele. Ele não é uma operação estruturada de uma grande empresa, ele só tem aquilo, o CPF dele é o que ele tem da vida dele. Então, ele não nega. De muitas coisas, nós só tivemos que assumir um caso, plenamente justificável na época, por outras situações familiares. E, na época, a minha administração ganhou um prêmio do SEBRAE Nacional de prefeito empreendedor. Função disso. Então, eu acredito muito no que está sendo feito aqui, Mário. Acho que no meio rural também, nós temos um estado de pequenas propriedades, e as propriedades hoje não são mais propriedades rurais, são pequenas empresas. Propriedade agrícola hoje é pequena empresa. O cara produz o maracujá, ou isso, ou aquilo, ou o ovo diferenciado que coloca no mercado. Tem um espaço grande, Mário, nesse sentido. Então, fiz questão de ficar aqui para participar, me colocar à disposição dessa frente, porque é um tema que eu acredito. Quero te parabenizar a você e a todas as instituições que no dia a dia fazem de Santa Catarina e do microcrédito um instrumento de desenvolvimento e, mais do que isso, de oportunidades para as pessoas melhorar de vida. É disso que a gente está tratando nessa frente. Criar oportunidades
para as pessoas melhorarem de vida. É isso. Muito bom. Muito obrigado, deputado José Milton Schaeffer. E a sua fala quase deu samba. Não sei se o senhor percebeu. O senhor falou em fundo do quintal, falou que um cidadão fazia violão. Eu já fiquei imaginando aquele grupo maravilhoso tocando um fundo de quintal. Mas, sem dúvida, a experiência que nós temos na Assembleia de ex-prefeitos, tanto de municípios pequenos como de grandes municípios, e depois trazendo para a Assembleia toda a sua vivência, é o caso do nosso querido Antídio Lunelli, temos a participação do Volney Weber, do Tiago Zilli, e temos o contrário também, com o Sorato indo agora, Massoco voltando para a Prefeitura de Concórdia, Sorato para Tubarão, saindo da Assembleia e levando a experiência para o Executivo. Continuamos com o microfone à disposição. Está aqui, por favor. Tenho certeza de que o senhor Lunelli tem muito a contribuir para conosco. Fique à vontade, por favor. Cumprimentar e agradecer nosso presidente Mário Mota, um grande companheiro, parceiro, um homem muito atuante, né? E, em seu nome, cumprimento a todos os colegas, mas, especialmente, aqui também ao Luiz Carlos Floriani, né, que sempre foi um defensor aí da causa do microcrédito, e dizer que nós, lá na Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, nós implantamos, né, o sistema onde que nós emprestamos lá para os pequenos e micros empresários, e foi um verdadeiro sucesso. E, justamente, como colocou aqui o nosso colega deputado José Milton Schaeffer, tá, não tivemos problemas nenhum de inadimplência, né? E isso me remete também a quando eu fui candidato a primeira vez a prefeito de Jaraguá do Sul e andava nas comunidades, subindo morro, descendo morro, né? E nós, como empresários e tal, eu tinha um sentimento assim de que a população, digo, eles vão me tirar o couro dessa vez, né? Vão me tirar o couro, vão me tirar até as meias. Gente, não é nada disso. As pessoas mais simples, tudo o que elas querem é ser ouvidas. Elas querem uma oportunidade. Isto foi um grande exemplo que eu levo para a minha vida, né? Então, a oportunidade de nós ajudarmos uma pessoa mais simples, um pequeno empreendedor que está começando, quanto que é importante, né, esta ajuda. Então, fica aqui os meus agradecimentos ao Luiz Carlos Floriani, também a Isabel Baggio, né, e dizer de que nós hoje temos, como colocou também o José Milton, a questão do meio rural. Quantos e quantos bons empreendedores, pessoas que, se nós estendermos a mão, nós teremos, né, junto conosco, e amanhã depois poderão, inclusive, ser grandes empresários. Fica aqui o meu agradecimento a todos, né, e contem sempre conosco. Eu comecei do nada também, até os 17 anos estava na roça, amassando pantano, né, depois fui empregado, e depois, mais tarde, iniciamos a nossa empresa, que completou 43 anos de existência no dia 1º de outubro. Hoje temos diversas unidades espalhadas por Santa Catarina, né, pelo estado de São Paulo, no Ceará, a última unidade, inclusive, no Paraguai. Nós empregamos muita gente, muita mão de obra, e para os senhores terem ideia hoje da situação atual que nós estamos vivendo, nós temos 280 vagas em aberto desde janeiro deste ano que nós não conseguimos complementar. E aí fica mais uma vez a dica. Quando nós fomos para o Ceará, todo mundo dizia que o povo lá não trabalhava. Mentira, verdadeira mentira, tá? Eles vão lá trabalhar de domingo a domingo, se necessário for. Só respeitem os dias de festas deles lá, que isso aí tem que ser respeitado. Quando fomos ao Paraguai, nos diziam, porque os paraguaios só comem mandioca. Esses índios aí não querem nada com nada. Vão lá ver que fábrica linda, que povo maravilhoso que tem lá. Agora, naturalmente, que em todas elas tem o mesmo benefício que tem a fábrica mãe.
tudo aquilo que nós fizemos pelos nossos colaboradores na empresa principal é feita em todas as unidades, inclusive com participação na conquista dos resultados com 12%, além de médico, dentista, transporte e, inclusive, um plano de aposentadoria privada que nós estimulamos e fazemos lá internamente. Então, eu acho que é assim que a gente deve fazer e é assim que a gente constrói. Tem aqui quem vos fala, é um italiano, colono, grosso, amassador de pantano até os 17 anos. Obrigado a todos. Um abraço. Como diz o nosso deputado, Sacramento. Marquito, tenha bondade. Sim, eu queria só rapidamente cumprimentar aqui o deputado Mário Mota pela proposição e também pelas assinaturas e signatários dessa frente parlamentar. Cumprimentar aqui o Floriano e também a Isabel, que estiveram aqui conosco e que certamente trouxeram um pouco do panorama de todas as outras cooperativas, associações que trabalham com microcrédito, com as microfinanças, né? E todo esse trabalho que tem uma longa história e que não é à toa que ela consegue ter esse sucesso em Santa Catarina, que é um berço do associativismo, que tem uma história longa e de trabalho de base, especialmente da sociedade civil organizada, que se estruturou a partir do cooperativismo, do associativismo, e que traz esses resultados. As cooperativas de crédito, elas são um dos resultados, mas o nosso sistema associativista dos municípios é um grande resultado, o nosso sistema de consórcios intermunicipais, trazendo respostas, é um resultado dessa tradição e dessa cultura que foi construída no nosso Estado, né? Eu sou agrônomo também de formação, como o Zé Milton Schaefer, a gente sabe da importância dos microcréditos nessas comunidades, né? Eu tenho acompanhado já há algum tempo o turismo rural a partir do turismo de base comunitária, como o sistema Agreco, e a importância que foi o sistema Agreco e da acolhida na colônia, a partir de uma base de microcrédito e de financiamento a partir de cooperativismo. Nós também entendemos a importância e tem acompanhado alguns projetos em algumas periferias de Florianópolis, com pequenos empreendimentos locais nas comunidades periféricas, como uma pequena pizzaria na comunidade, como organizar um grupo de costureiras, como uma horta comunitária, como um programa, ou abrir mesmo um cachorro-quente na frente de casa, e o quanto que isso tem trazido de renda e dignidade, e inclusive transformando essas comunidades periféricas em espaços que lá também se produz, se gera trabalho, emprego e renda. Então, a importância dessa construção se faz quando a gente realmente transforma a vida das pessoas. Eu quero parabenizar porque não é só uma agência de emprestar dinheiro, e esse é o sucesso da baixa inadimplência. É um acompanhamento, é uma formação, é um trabalho de finanças domésticas, domiciliares e também do seu pequeno empreendimento, e isso faz toda a diferença. Eu acho que a gente quebra alguns paradigmas também, alguns estereótipos são construídos, como o meu colega deputado Lunelli falou. Essa ideia de que as pessoas não são justas, de que as pessoas não vão pagar, quanto as pessoas mais pobres são, mais comprometidas elas são com a sua história, com a sua dignidade, e certamente elas têm um baixíssimo inadimplência, e muitas vezes não têm acesso a esses recursos, porque não chega esse acesso. Uma grande rede não consegue chegar, não tem um trabalho de apoio, e todo esse trabalho desenvolvido por vocês é fundamental. Então, também fica aqui a minha consideração e a minha disposição também de colaborar com a Frente Parlamentar e com esse trabalho de transformação de vidas que vocês fazem. Parabéns. Muito obrigado, Marquito. Sargento. Deputado Sargento Lima prefere o púlpito. Ele diz que faz exercício da cadeira onde está até lá e volta. Me sinto mais à vontade na tribuna, senhor. Eu sei disso. Presidente, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar participando dessa frente parlamentar. Quero cumprimentar todos os eminentes deputados que assinaram e vão participar de forma conjunta nessa construção.
a cada uma das senhoras e dos senhores aqui o meu fraterno abraço. E dizer para vocês, gente, que toda a frente parlamentar ela é criada a partir de um clamor de uma parcela da sociedade. É assim que se forma uma frente parlamentar. Somos buscados por uma parcela da sociedade que nos expõe demandas. E diz um velho ditado que passarinho que anda com João de Barro quer virar servente de pedreiro. Não é verdade, não? Quem vai atrás de serviço acaba encontrando. Então, eu acredito que, a partir de hoje, essa frente parlamentar formada pelos deputados vai precisar muito da ajuda dos senhores, porque são vocês que são os geradores das demandas, né? O objetivo maior dela é criar políticas, né, que venham a auxiliar, que venham a otimizar esse acesso àquele que precisa do microcrédito, otimizar essa forma, deixá-la mais transparente, mais publicizada, para que ele saiba da existência dele, a forma que nós podemos também trabalhar para que isso seja, para cada um de vocês, também um excelente negócio. Afinal de contas, não é pecado ganhar dinheiro. Isso é muito importante deixar isso claro. Saber que nós atendemos aí 95% da população do país com essas políticas de microcrédito, que todos eles ganham menos de 95% dos brasileiros ganham menos de 3 salários mínimos e meio, de acordo com o IBGE. Então, o cliente tem, e clientes motivados aí a sair dessa situação. Então, presidente, né, uma vez que nós já identificamos o nosso público, uma vez que nós já abrimos um canal no dia de hoje, que é a criação da frente parlamentar, agora aguardamos que vocês nos ajudem, tá, de como que a gente pode fazer agora aqui, ser facilitadores, através da criação de políticas públicas, de uma forma muito republicana, muito interessada em solucionar problemas de ambas as partes. Como disse, eu sou um capitalista, eu acredito que todo mundo deve ganhar dinheiro, e bastante dinheiro, inclusive aquele que começou o seu pequeno negócio, graças à iniciativa de alguns dos senhores de, muitas vezes, trocar de área de atuação e querer investir nesse ramo, que ele é muito atraente. Quanto que eu estou feliz hoje de reencontrar o meu amigo Ari Rabagnoli, tá? Foi um prazer para todos nós ali aprovar cada uma dessas medidas implantadas pelo governo. A terceira parcela foi fundamental para resgatar aquelas almas perdidas lá no meio do lodo, após a enchente, né, que já tinham feito 2 contratações de crédito, precisava de uma terceira ainda para poder se adiantar. Foi muito legal isso, e a Assembleia Legislativa sempre vai estar à sua disposição lá, tenho absoluta certeza disso. E o programa foi um sucesso no Estado, é indiscutível isso, e eu gosto de ouvir isso e propagar isso aonde eu vou. E sou um fã incondicional desse programa. Presidente, muito obrigado. E, mais uma vez, relembrando aos senhores, agora a bola está com vocês. Tá? O canal foi aberto, já sabemos o que queremos, o que devemos fazer, né? Porque uma frente parlamentar, deputado Zé Milton, a gente viu ali a criação de várias, né? Então a gente acaba vendo que algumas elas vão definhando pelo caminho, né? Até porque os problemas vão sendo resolvidos. Mas é legal quando chega no final, eu acredito que tudo tem que ter um começo, um meio e um fim, não pode ter uma frente parlamentar eterna. Então, vamos estipular algumas coisas aí, que tem que ser a partir de cada um dos senhores e senhoras mesmo, para que a gente possa fazer um excelente trabalho e entregar bons resultados para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sargento Lima, deputado. Faço, mais uma vez, um registro de agradecimento, além de todos os senhores e senhoras que representam as instituições de todo o Estado que nos prestigiaram. A vinda de vocês, podem ter certeza, nos emocionou, nos encheu de vontade de poder atuar ainda mais efetivamente, como bem ressaltou o deputado Sargento Lima. Eu quero registrar mais uma vez e agradecer ao Jefferson Paulo Gomes Marchiorato, do SEBRAE Santa Catarina. Leve a todo o SEBRAE o agradecimento de tudo aquilo que ele já fez. Há uma curiosidade, porque se a primeira instituição surgiu em Blumenau, tendo o prefeito da época, o nosso atual presidente do SEBRAE, curiosamente, acredito que o SEBRAE certamente está também em muito boas mãos para continuar fazendo esse trabalho, hoje presidido pelo Décio Lima,
que, repito, curiosamente, era prefeito e foi o primeiro a estimular a criação do Blue Sol na época, era isso, né? Então, muito, muito, muito obrigado a todos vocês. Continuaremos abertos. Eu participo ativamente de várias frentes, mas de duas em especial. A Frente Catarinense para Apoio ao Ensino Técnico, que já reuniu por 3 vezes, sempre trazendo um convidado especial para abordar assuntos que sejam do interesse do ensino técnico. Eu tenho a impressão de que esta é uma boa estratégia para que nós possamos fazer, muito brevemente, uma nova reunião da Frente Parlamentar da microfinança e do microcrédito, trazendo especialistas, quem sabe, que possam nos ajudar a melhorar ainda mais o negócio que vocês também dirigem. Agradeço imensamente aos meus colegas deputados. Nossa intenção em marcar a instalação da Frente Parlamentar às 5h30, 17h30, nós achávamos que havíamos marcado muito cedo, porque a plenária das vezes anteriores, em Blumenau, em Joinville e em Criciúma, terminou 18, 18h30, com a participação das instituições nas falas, estendendo-se mais do que os 5 minutos dados. E fomos pegos de contrapé. 5h15 nós já podíamos ter começado a instalação da nossa frente parlamentar. Por isso, eu repito, agradeço imensamente aos meus colegas deputados que permaneceram aqui, porque quiseram permanecer efetivamente, principalmente os que não subscreveram inicialmente a nossa frente parlamentar. E, quando eu digo ficaram porque quiseram, me estimula a agradecê-los mais uma vez. E essa querência, como a gente chama, é fruto do interesse de cada um deles pela área e, naturalmente, em respeito à participação de todos os senhores e senhoras que permaneceram até agora, mesmo com o fim da plenária que ocorreu exatamente até às 17h15. Eu agradeço e vejo representantes da nossa ACIL, da nossa Associação Empresarial de Lages e dos demais setores que aqui estão. E voltaremos muito breve a convidá-los e convocá-los, entre aspas, para a segunda reunião, a primeira efetiva depois da instalação que acabamos de presenciar. Muito obrigado a todos. Vamos com Deus e vamos fazer uma ótima sequência de tarde e fim de noite, hoje com uma reunião descontraída no Mussarela, é esse o nome? Sacramento, só Deus sabe. Está encerrada a sessão de instalação da nossa Frente Parlamentar do Microcrédito e da Microfinanças. Obrigado a todos. Vamos com Deus.